a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Senhor Jesus, baseados nas Tuas misericórdias, que consagramos a Ti o nosso corpo, Senhor, como sacrifício vivo, Senhor, santo e agradável a Ti. Rogamos que aceite o nosso serviço, Senhor, baseado em toda a Tua obra. Senhor, derramou o Teu sangue, deu Sua vida por cada um de nós. O Senhor nos comprou, pertencemos a Ti. Senhor, aceita nesta noite o nosso serviço. Aplica a Tua cruz, Senhor, no nosso viver. Senhor, aniquilando todo o nosso ser natural, todo o velho homem, Senhor, toda a vida própria. Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, que nós venhamos a desaparecer. Queremos ver unicamente o Senhor, ouvir apenas a Tua voz. Senhor Jesus, continue falando conosco. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. Graças ao Senhor, né? Mais uma vez, essa experiência aqui está muito boa, irmãos. Claro que aí o Senhor vai nos dar a oportunidade lá em cima, né? Aí, chegando cedo aqui, aí estava, quando me posicionei aqui na cadeira aqui, inicialmente tinha umas 4, 5 pessoas. E a partir de então aqui eu me posicionei nos lugares celestiais. É muito bom vindo à frente e dos 4 a 5 o Senhor multiplicou, né? Vemos realmente a misericórdia do Senhor, porque é a base para nós consagrarmos o nosso corpo, né, como sacrifício vivo. Estarmos aqui é um serviço que nós prestamos ao Senhor, né? Com o nosso corpo nós poderíamos estar em muitos outros lugares, né? Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Como da mesma forma o nosso coração, a nossa oração é de abençoar os que aqui não estão, né? Que não puderam, né? Que estão com outras necessidades. O Senhor abençoe, né? Mas, no entanto, o Senhor nos deu essa oportunidade, vamos valorizar. Aí o título da mensagem dessa semana é A Cruz ou o Ascetismo? É uma pergunta, né? A cruz ou o ascetismo? Né? Senhor Jesus. Então, logo no início, mostra o terrenal versus o espiritual. Estão mostrando simultaneamente também as obras versus a fé. Então, isso dá para a gente uma base, para a gente até mesmo relembrar alguns pontos, né? Primeiro, por que na experiência dos colossenses eles estavam vivendo essa batalha, essa luta, né, interior ali, tentando agradar a Deus. Então, baseado na experiência dos colossenses, dentro do contexto da época, havia ali tanto a influência da cultura oriental, né, somado à religião judaica, e a filosofia grega. Então, essa combinação aí dela surgiu o gnosticismo, né? O gnosticismo era nada mais, nada menos do que aquela busca incessante de agradar a Deus, né? Então, esse grupo de pessoas, né, com toda essa influência, né, eles tentavam agradar a Deus e chegaram à conclusão que a matéria era o grande impedimento de agradar a Deus, né? Então, o que fazer para eliminar a matéria? Então, começaram a buscar conhecimento, né? Através da filosofia grega, de todo o conhecimento judaico, e aquela influência ali do Oriente chegando. E, consequentemente, alguns conseguiram desenvolver um conhecimento tão elevado que, baseado nesse conhecimento, eles conseguiam, entre aspas, se desfazer da influência da matéria. Então, eles tinham um viver, entre aspas, espiritual, né? Baseado nesse conhecimento. Mas isso era apenas um pequeno grupo de pessoas que conseguiam essa façanha, né? Porque teria que ser um conhecimento tão elevado que poucos conseguiam alcançar, né? Então, aí nisso nós até inferimos de que
baseado nessa experiência, poucos ali que conseguiam essa experiência, e como privilégio, como não somente os gnósticos tinham o privilégio de sofrer por causa da carne, por causa da matéria, esse aí não é privilégio apenas de alguns, toda a humanidade, né? Todo ser humano, né? Então aí os que não conseguiam alcançar esse conhecimento para ter essa vida espiritual, aí sabiam que a matéria, a carne era o grande problema. Aí viram, então agora nós vamos começar, aí um outro grupo, os ascéticos, né, começaram a ter algumas práticas que faziam com que a carne sofresse, para por meio da carne sofrer ali, aí iriam conseguir se libertar e ter uma vida espiritual. Então, essa é a advertência em Colossenses, né? Então, por isso, aí havia o que, na verdade, uma disputa entre... Na verdade, não é uma disputa, né? Na verdade, a cruz era a única maneira de solucionar esse problema. A cruz de Cristo é a única maneira, né? Mas, para o homem, é mais fácil as coisas terrenais, as coisas palpáveis que você consegue tocar, né? É uma loucura para o ser humano dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para a sabedoria humana isso é inconcebível, né? Basta crer com o coração e confessar com a boca, aí é salvo. Tá fácil demais, arranja aí, sei lá, não tem aí uns 300 degraus para eu subir de joelho, aí na hora que eu chegar lá em cima, aí eu vou ser salvo. Isso é mais, aí eu estou vendo, né, eu estou sentindo, meus joelhos estão calejados, eu já estou suado, eu já estou quase morrendo, quase suando sangue. É mais fácil assim. Então, essa luta aí, né, contra o espiritual e o terrenal. Então, por isso é a fé, precisamos da fé. A fé, sem fé, primeiro é impossível agradar a Deus. Você pode tentar, você pode chicotear seu corpo, você pode subir esses 300 degraus, você pode obter o conhecimento que você quiser, você pode ter a prática, o ritual que você quiser, mas sem fé é impossível, né? Então, como que a fé vem, né? É Romanos, Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, o versículo 17. Senhor Jesus. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé ela vem pela palavra. A fé ela vem pelo ouvir, pelo receber a palavra. Então, para o homem natural, para o homem na sabedoria humana, como tocar Deus, como ver Deus, né? Aí busca-se, essa era a dificuldade dos colossenses, de alguns dentre os colossenses, que buscavam aí, tanto por meio do gnosticismo como do ascetismo, buscavam tentar tocar Deus, agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, né? Mas é somente pela fé. Porque a esfera onde Deus vive não é nessa esfera cartesiana, né, onde você tem ali você tem as dimensões, né, e onde você pode tocar. É pelo Espírito.
Então, somente pela fé. E como eu tocar nessa fé? Como que a fé vem? Vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Cristo. Então, quanto mais eu entro na palavra, quanto mais a palavra entra em mim, quanto mais eu entro na palavra, quanto mais a palavra entra em mim, vocês veem, se eu imergir, eu mergulhar na palavra, mais de Cristo está em mim. Essa foi a experiência de Paulo, né? Tocou, ele entrou. Aí, agora já não sou eu mais quem vive. Foi totalmente tomado pela palavra, pelo Senhor, pela vida de Deus. Aí sim, definitivamente, os problemas foram resolvidos. Não precisava de subir mais degraus, não precisava de ficar tendo rituais. É isso que ele adverte em Colossenses, né? Senhor Jesus, então nós precisamos da palavra. A fé vem pela palavra. Então, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, o versículo 4. O versículo 4 e o 5, por favor. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a palavra da verdade é que traz a esperança, né? Não são aqueles rituais, não é aquele nível altíssimo de conhecimento que vai trazer esperança. Pelo contrário, é aquele traz sofrimento. Porque quanto mais você tenta buscar, menos você acha. Quanto mais você tenta, quanto mais você tenta não desagradar a Deus, mais você desagrada. Porque quem faz a obra é a palavra. Quem faz a obra é a palavra da verdade. Quem dá esperança é a palavra da verdade. Aí nisso vem a fé. A fé por meio da palavra. Nós entramos, a palavra entre nós entramos na palavra e aí vem a esperança, pela palavra da verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós, ouvistes, que é de Deus, acolheste não a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que crede. Então os irmãos creem? Amém. Eu creio. Amém. Nós cremos. Amém. Isso é fé, é receber por meio da palavra, né? A palavra que nós ouvimos, e essa palavra ela é de Deus. A palavra é de Deus. E nós acolhemos não palavras de homens. A palavra que chega para nós é a palavra de Deus. Os irmãos creem que Deus está falando nesta noite? Então aí se creem, recebem. Aí a palavra de Deus, não de homens, e sim como verdade é. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se quer ser liberto do velho homem, liberto da carne, liberto do pecado, liberto da vida própria da alma, é a verdade. É a verdade que liberta. E a palavra de Deus, a qual com efeito está operando. Quem faz a obra
quem faz a obra em mim, quem faz a obra em você, quem faz a obra em nós, é a palavra. E é um operar, não é um operar assim, como dizem aí, meia sola, é um operar eficaz, né? Então aquela esperança que nós temos de um dia sermos trabalhados, transformados, é a palavra que opera em nós. Então à medida que eu e você, nós permitimos a palavra operar, mas a palavra opera num grupo de pessoas. Aqui nós identificamos em quais pessoas a palavra opera. É o final do versículo, a colinha está aí. Em qual grupo de pessoas a palavra opera? Os que creres. Os que creres. Então basta crer. Então por isso é por meio da fé. Não é por meio dos rituais, das coisas naturais, das coisas terrenas, daquilo que necessariamente se vê, mas é pela fé. A palavra ela faz a obra, né, quando nós cremos, né? Então, tem até algumas citações no alimento diário. De repente tem o marido tem aquela esperança, não, eu nunca vou, a partir de hoje eu não vou mais magoar minha esposa. Aí faz aquela promessa, né? Não vou mais magoar a esposa. Mas se a palavra não operar, né, é pouco tempo. Então nós precisamos, na verdade, a única maneira de sermos trabalhados, sermos transformados, né, de forma a ocorrer um operar eficaz em nós, é por meio da palavra. E a palavra nós a recebemos por meio do crer. E o crer é por meio da palavra. Então, por isso que a palavra, ela entra em nós e nós entramos na palavra. Mergulhar, como você realmente mergulhar, quando você está ali, só existe água. É água e você e a água. Né? É você e a palavra e você. Aí, essa experiência, Paulo teve, aí, mais uma vez, ele disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus. Aí por isso nós precisamos de entrar, de emergir, de permitir que a palavra entre em nós, né? Aí a gente tem aquela orientação, um princípio ali na Bíblia, em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, dos versículos 18 e 19. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, não vos embriagueis com vinho. Vinho é o que o mundo oferece para tentar nos alegrar. E realmente nos alegra, né, irmãos? Vamos confessar aqui os nossos pecados, né? Realmente traz alegria, mas é uma alegria passageira, né? É uma alegria assim que ela é bem ali, assustou, passou, né? É temporária, bem instantânea. Em alguns casos dura, sabe quanto? Mais ou menos alguns 23 segundos. Puf, passou, acabou, né? Mas não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, irmãos, o encher do Espírito é por meio de nós entrarmos na palavra, por meio de nós mergulharmos na palavra, que é a verdade, que é o próprio Senhor, que é Espírito, que é a vida. Aí nós enchemos, aí o Senhor nos dá maneiras práticas, né? Nós falamos e cantamos, né, os hinos, nós entoamos
e falamos e cantamos, aí nós falamos de novo. Alguns que nos visitam pela primeira vez não entendem nada. Falou, agora fala de novo, agora fala de novo. Mas nós precisamos dessa prática saudável que, por sua vez, é orientada pela palavra de Deus, não é palavra de homens, né? Aí isso permite a mim e a você a nós enchermos do Espírito, né? Enchendo do Espírito, até transbordar. Aí Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Sim, não, é 17 e 18, sim. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Então nós precisamos tomar a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Aí como que, para nós enchermos do Espírito, como que nós precisamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Então a palavra, ela é a espada. Aí hoje foi até interessante, hoje ao vir para o local de reuniões, eu venho mais cedo, né, a pé, e aí eu vi a necessidade de trazer as duas Bíblias, né, essa e a outra. Aí eu fiquei do lado e do outro, mas eu me senti um Rambo espiritual. Com a palavra, a espada do lado, a espada do outro, era né, mas nós precisamos de amar a palavra, né? A palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos caminhos, luz. Amém, aleluia. Passaram no teste. Senhor Jesus. Então a palavra que é a verdade, ela liberta. E a palavra é a verdade, e a verdade é o que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as palavras que o Senhor tem nos dito, eram espírito e são vida. Aleluia. Então, irmãos, é por meio da palavra, e a palavra traz a fé, e aí nós realmente temos uma experiência genuína com Deus, né? Dessa forma, mas qual que era a experiência dos colossenses, né, que estamos abordando isso nesse semestre, né? Nessa mensagem especificamente, a advertência é o ascetismo ou a cruz, né? Qual a escolha? Aí o ascetismo já falamos do que se trata, né? E aí há uma descrição aqui, ainda vamos ler, né? Bem claro, falando o que é o ascetismo, né? Mas o ascetismo, ele tem como objetivo uma estratégia bem feita de Satanás na época e que se arrastou até os dias de hoje. Há ainda toda essa sequela, né? Essa consequência, que é tentar, através de fazer a carne sofrer para agradar a Deus. Tanto que nessa época, quando se desenvolveu essa filosofia, essa maneira de pensar, essa maneira de agir com as suas respectivas práticas, é que deu início aos monastérios, né? Eram os monges, né, que viam, aí eles se separavam, ficavam lá no alto, separados, aí lá eles sacrificavam a sua carne. Na hora que via que a carne estava começando a querer aparecer, eles pegavam uns chicotinhos, um negócio assim, vai, sofre carne, e ficava separado, né? Porque era a carne, era o corpo, que era um impedimento, né? Isso de uma maneira, mas foi uma estratégia tão perfeita de Satanás. Com isso, Satanás tentou impedir a edificação da igreja. Porque veja bem,
Tá lá os monges lá no alto, super espirituais. Quando que eu, pecador, lá na indústria, seria alcançado? Quando que você, na sua faculdade, seria alcançado? Pecador como você, pecador como eu, como nós, pecadores andando na rua, seríamos alcançados se os espirituais estavam lá, né, separados, tratando, eliminando a sua carne, né? Então, nisso uma grande advertência. O nosso corpo é para quê, irmãos, né? Aí está dentro do encargo da mensagem, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6. Entenderam a estratégia de Satanás? Dessa forma, a igreja não seria edificada. Dessa forma, o evangelho não chegaria até as pessoas. Dessa forma, as pessoas não seriam libertas pela verdade, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo, santuário do Espírito Santo, está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mas nós não pertencemos mais a nós mesmos. O Senhor nos comprou. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então o meu corpo, o seu corpo é para o Senhor. É um santuário do Espírito, né? Do Espírito que está em nós. Então quando nós cremos, o Espírito entrou para dentro. O Espírito, que é o próprio Deus, se tornou o Espírito, entrou para dentro de nós. E aí o nosso espírito, que estava mortificado, ele foi vivificado, né? Aí a partir daí o Senhor quer ganhar a minha alma, todo o meu ser, e conduzir o meu corpo para fazer a vontade de Deus. Por isso Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, pelas misericórdias de Deus, por tudo que Deus fez por mim e por você, pela obra redentora de Cristo, o apóstolo está rogando que apresenteis o vosso corpo. Porque se seguíssemos aquela estratégia de Satanás, vamos ficar lá isolados, tal. Nós agora, nós pecadores, mas pecadores que graça ganhamos. Vamos falar? Pecadores que graça ganhamos. Amém. Nós não estaríamos aqui, estaríamos lá no monastério, né? Aí como nós seríamos edificados? Mas por isso, irmãos, não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Satanás, ele monta aquela estratégia ali e tal, e conseguiu ao longo das eras enganar muitas pessoas, muitos, até mesmo alguns bons cristãos e genuínos cristãos, mas que se perderam pelas filosofias, pelas práticas, pela cultura, pelos rituais, e perderam pelos rudimentos do mundo e esqueceram de Cristo. Senhor Jesus. Por isso agora o Senhor está rogando, o Senhor, por meio do apóstolo, né, por meio da sua palavra, ele roga a cada um de nós que apresentemos o nosso corpo, né, para servirmos ao Senhor.
A reunião é um serviço ao Senhor. A necessidade de serviços práticos, serviço ao Senhor. Pregação do Evangelho, serviço ao Senhor. Agora, como que vai pregar o Evangelho? Precisa do corpo. Então esse corpo que era lá o grande problema para os gnósticos, na verdade, é a solução para a obra de Deus nessa terra. Por meio da igreja, né? Cristo o cabeça e a igreja o seu corpo, o reino de Deus será restabelecido. Será estabelecido definitivamente também aqui nessa terra. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como no céu. O Senhor quer fazer a vontade dele nessa terra. Agora, como que vai fazer? Através do seu corpo, do meu corpo, através de cada um de nós, que somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Senhor Jesus. Então veremos que esses que tomaram esse caminho equivocado, eles tomaram por quê? Porque estavam fora do encabeçamento, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, os ascetismos, os ascéticos, né? Eles tinham como base, então, eu preciso fazer a carne sofrer, aí eu vou conseguir me libertar disso e agradar a Deus, né? A solução não é fazer a carne sofrer. Por isso que a cruz de Cristo traz a solução. A carne, ela não, por mais que você tenta fazer a carne sofrer, mais forte ela vai ficando. Então, qual que é a solução para a carne? Tem que fazer ela morrer. Então, o velho homem tem que morrer. Né? Então, aí vamos ler, né, Colossenses. Senão aí eu falo e a palavra não é de homem, a palavra é de Deus, né? Colossenses. Senhor Jesus, capítulo 2, o versículo 20. Senhor Jesus, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então, se nós morremos com Cristo, aí advertindo os Colossenses, se nós morremos com Cristo, então por que agora está voltando, né? Então, a morte, ela vem e resolveu o problema. A morte de Cristo. Então, quando Cristo foi à cruz, lá ele levou sobre si todos os nossos pecados, transgressões, enfermidades, e ali definitivamente ele aniquilou, né? Ali na cruz de uma vez por todas. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Vamos ler, por favor. E despojando os principais potestades, publicando ante os expôs ao despojo, triunfando deles na cruz. Vamos ler o 14 e o 15, é melhor, reforça mais. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, irmãos, a cruz é a solução, né? A cruz sim, na cruz, meu querido irmão, né? Na cruz ali, elimina. Então, nada de promessas, né? Ah, não, a partir de amanhã eu vou ser o melhor irmão, a partir de amanhã eu vou ser o melhor empregado, vou ser o melhor marido. Nada de promessa. Aplica a cruz, né? Aplica a cruz. Toma o seu lugar ali na cruz. Aí você perceberá que algo ocorrerá, né?
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 12 ao 14. Senhor Jesus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o versículo 14 aqui equivale à plena filiação, né? Aos filhos maduros, né? Essa condição é um futuro próximo. Nós, os irmãos creem? Né? Estamos caminhando, mas o que à medida que nós aplicamos a cruz, né? Na questão nós não devemos nada à carne, né? Nada à carne, então nada à carne. Porque se viver segundo a carne, mesmo tentando agradar a Deus, os gnósticos, os ascéticos, eles tentavam agradar a Deus, né? Irmãos, cá para nós, dizer que os monges eles não tentam agradar a Deus, isso é nós temos que dizer a verdade. Eles tentam agradar a Deus. Tentam agradar, eles alguns abrem mão de riquezas, de famílias e tudo, mas na carne. Caminha para a morte. Então, até aquilo que é bom, mas sem Deus é morte. Apenas o Senhor é a vida. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, Ele se tornou o Espírito. E o Espírito que dá vida. Então, se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente viverei. Então, aí o Espírito, por favor, que me mostrem aqui, onde está o Espírito? Alguém aí, onde está o Espírito? Não, então tem que tal de fé de novo, eu preciso da fé, eu preciso exercitar a fé, porque, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, como eu toco no Espírito, eu preciso da fé. Aí, a fé, ela vem como? Como que a fé vem? Ela vem pela palavra, a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, aí, pela palavra eu recebo a fé, pela fé eu recebo a palavra. E a palavra que chega até a mim, ela é Espírito e é vida. Bom, agora fica aí para os irmãos tentarem separar fé, palavra e Espírito. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então precisamos exercitar o nosso Espírito. Aplicar a cruz. Fazer o morrer da cruz de Cristo. Aplicar no meu velho homem, na minha vida própria da alma, no agir do pecado. Senhor Jesus. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ó, Senhor Jesus. Os versículos 4 a 6. Ó, Senhor Jesus. Sim. Sim, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também
na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, o nosso velho homem, ele foi morto. Foi crucificado e de uma vez por todas eliminado. Com ele, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Para quê? Para que nós não sirvamos mais o pecado. Então, o caminho é a cruz. É a morte de Cristo sendo aplicada em mim e você. E se nós nos unirmos na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, tentar adiantar um pouco aqui, 6, versículo 16. Senhor Jesus. 6:16. Não sabeis que daquele quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aqui nos dá um princípio. Até desse princípio eu ouso em dizer que não existe nenhum desobediente na face da terra. É claro, eu faço essa afirmação com bastante cuidado, né? Porque a própria Bíblia se refere aos filhos da desobediência. Aqui, os filhos da desobediência quer dizer o quê? Aqueles que não obedecem a Deus. Isso na porção ali em Efésios. Mas, dentro desse princípio, não existe nenhum desobediente. Todos são obedientes. Mas um obedece a um, outro obedece ao outro. A quem nós obedecemos? De quem nós obedecemos, desse nós somos servos. A quem nós obedecemos? De quem nós somos servos? Quem é o nosso Senhor? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então que realmente o Senhor dê graça para mim, dê graça para cada um de nós tomarmos esse caminho. Sermos servos fiéis ao Senhor, servindo ao Senhor. Então essa luta dos colossenses lá, que é a minha luta, que é a sua, que é a dificuldade que nós temos. Quem aqui quer agradar a Deus? Não precisa levantar a mão não, irmãos. Quem aqui quer agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas aí é porque nós vamos para um monastério, nós vamos sacrificar, fazer nossa carne morrer, né? Aí Paulo também não era um que era diferente de nós. Ele tinha essa mesma luta, né? Aí Romanos capítulo 7, vamos ler o versículo 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, porém não efetuar. Né? Querer não magoar a esposa está em mim, mas na hora já não sou eu mais, é o meu velho homem, é a vida própria da alma, é o meu ego, né? Senhor Jesus, versículo, então precisamos de uma solução. Quem aqui não tem esse conflito? Quem aqui que quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus, não quer ser ruim, né? Mas quando menos assusta, né? Aí, versículo 24 do mesmo capítulo 7. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo, ele viu assim, agora
Não tem jeito, eu tento agradar os irmãos, eu tento agradar o Senhor, eu tento agradar a esposa, eu tento agradar os filhos, mas vira e mexe, quando menos assusta, pum, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem que vai me dar a solução? Quem que vai resolver o meu problema? Bom, então eu vou pegar um chicotinho e vou começar a me chicotear, aí, quando menos assusta, mais forte a carne fica, mais forte o ego fica, mais forte o inimigo usa ali a vida própria da alma para agir, né? Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Senhor veio, cumpriu de uma vez por todas, lá na cruz, Ele pagou as nossas dívidas, Ele cancelou as nossas dívidas, e foi lá e expôs os principados, os potestades, ao desprezo, né? E libertou a mim e você de uma vez por todas. Senhor Jesus. Então, vou dar mais uma aceleradazinha aqui. Primeiro, olha só. Então, eu e você, nós queremos agradar o Senhor. Mas por mais que eu e mim mesmo, nós e nós mesmos, nós tentamos, aí sempre tem uma coisa que puxa para baixo, né? Quem puxa para baixo? Isso é o quê? Dentro da lei da física aí chama lei da gravidade. Então não adianta você tentar. Por mais que você, eu vou me impulsionar aqui e pulo. Voltei. Vou fazer. Então, essa tentativa é isso que vai tentar. Agora eu nunca mais vou magoar minha esposa. Aí você, magoei. Agora eu nunca mais vou desagradar a Deus. Então, existe uma lei que puxa eu e você para baixo, para a terra, para aquilo que desagrada a Deus, né? Aí vamos concluir, né, com Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Senhor, vamos ver o versículo 1 primeiramente, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por quê? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos livrou, né, da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida. Então, a lei do pecado equivale à lei da gravidade, que está sempre te puxando. Você tenta fazer, você tenta agradar, você tenta acertar, mas por mais que você tente, você vai, volta, vai e volta, vai e volta. Então existe uma lei que ela supera essa força que tenta puxar eu e você para baixo, que tenta nos levar a desagradar a Deus, a não fazer a vontade de Deus, que tenta nos levar até mesmo a tentar fazer algo agradável para Deus, mas porém sem Deus, né? Mas a lei do Espírito da vida. Aí, em Cristo Jesus. Essa lei do Espírito da vida, ela é uma força, tem uma força propulsora, né? Uma força capaz de, é como um foguete. Te leva para cima. Te leva para as regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Lá eu e você, nós somos vencedores. Em Cristo Jesus, nós conseguimos agradar a Deus. Em Cristo Jesus, nós conseguimos expressar o Senhor para as pessoas. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, o Espírito, essa lei do Espírito da vida é que vai nos tirar dessa condição, né? Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte?
né? Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, o Senhor veio, morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito, e o Espírito que dá vida. E Ele que me capacita, capacita você, capacita nós, cada um de nós, a agradarmos ao Senhor. Né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nos dê essa realidade, o fato de servir ao Senhor, Senhor, no Espírito, expressando o Senhor por meio da sua vida, que a tua vida continue crescendo em nós, a vida que há na palavra, o Espírito que há na palavra, possa conduzir todo o nosso viver, Senhor, essa realidade, Senhor Jesus. Aí, por favor, irmãos, vamos compartilhar pequenos grupos. Jesus é o Senhor.